Cara, quantas vezes você começou a estudar, trabalhar ou até mesmo se concentrar em uma leitura e foi interrompido por seus pensamentos aleatórios ou notificações sedutoras do seu celular? E você fica lutando contra essas distrações, perdendo o foco em momentos importantes da sua vida e você realmente está querendo focar, estudar, trabalhar. Mas saiba que você não está sozinho nessa. A falta de foco é uma batalha que muitos de nós enfrentamos todo dia. E eu entendo quão chato isso pode ser. Mas relaxa, porque hoje vamos explorar estratégias práticas para transformar essas dores, falta de foco, em momentos de produtividade e clareza mental. Você vai aprender como turbinar o seu foco e atenção, sem firulas, sem rotinas doidas. A melhor parada para afiar o foco é usar os truques de foco visual que a gente já tem de fábrica no nosso cérebro. E isso vai melhorar nosso foco mental todo dia treinando a nossa visão. É batata que nosso sistema de visão, quando estamos tentando focar, ler, ele pode dar aquela embolada, ficar tudo embaçado, pulando de lá para cá, ou então a gente pode estar ligado em um ponto específico no espaço. O lance massa e chave para entender como colocar nossa neuroplasticidade do nosso cérebro em jogo é que dá para usar o foco visual e ampliar o nosso foco mental com esse truque, de uma maneira geral que se aplica em tudo. Bora que hoje eu vou te contar como mandar bem nisso. A plasticidade do cérebro começa com um estado de alerta e pode vir de um sentimento de amor, alegria, raiva ou medo, tanto faz. Também temos atalhos químicos para dar um boost nesse estado de alerta. E o mais comum que a gente usa todo dia é a cafeína. Se você manja um pouco de neurociência, já sabe que ela corta a moleza que a adenosina causa no cérebro. A cafeína é tipo um jeito tranquilo de turbinar a epinefrina na cabeça. A epinefrina que é responsável por causar esse estado de alerta do cérebro. Também tem uma galera doida por aí que estão comendo Venvance com arroz e feijão. Ele aumenta a liberação de epinefrina no cérebro, acordando e dando esse estado de alerta, e muita gente fica nesse vício. Só que Venvance é meio pesado e foi feito por uns casos clínicos específicos, que é capaz de grudar na galera de forma viciante, ainda mais para quem não tem receita e não é doente. Ele não aumenta o seu foco, ele só aumenta a vigilância do cérebro. Ele não mexe com a acetilcolina. E se tu tá tomando indicado naquele up no foco geral, deve ser capaz porque o seu sistema nervoso está indo mais pro lado parasimpático. Você tá mal cansadão e aí tá aumentando os níveis de vigilância do seu cérebro. Como eu disse, esse remédio é uma treta para muita gente e pode viciar muito fácil. E o aprendizado disso é que nem sempre isso será resultado de performance alta. O sistema de acetilcolina da cabeça e o foco já estão disponíveis aqui no nosso cérebro. Eles podem ser ativados por meio de atalhos químicos, mas também por meio de práticas comportamentais que estão ligados ao nosso foco visual. Essas práticas estão ancoradas no foco visual, vão te dar uma profundidade monstra e uma maior duração de foco. Vamos pensar um pouco no foco visual. Quando a gente foca visualmente em alguma coisa, seja no celular, seja no horizonte, são duas opções. A gente pode olhar para essa área bem pequena, com 1000 detalhes de precisão, ou a gente pode abrir e olhar em uma área grande com pouquíssimo detalhe. Não dá para olhar tudo em alta resolução. Por isso que a gente tem a pupila, que está mais ou menos ligada com a fóvea do olho, a área onde tem mais receptor de luz por centímetro quadrado do nosso corpo. A agudeza visual é bem melhor no centro do campo da nossa visão do que na periferia da visão. Faz uma coisa fácil aí para testar sua visão. Coloca sua mão na frente dos olhos e, se você não for cego, vê quantos dedos você vai estar enxergando. Para mim aqui são 5, né? Eu tenho uma visão de águia. Então, se eu mexer a minha mão para o lado, deixando minha cabeça parada e meus olhos parados, eu não vou conseguir ver com precisão os meus dedos. Mas se eu trago de volta para o centro da minha visão, consigo ver de boa. Porque a densidade aqui, o número de receptores de luz no centro da visão é muito maior do que na borda. Quando a gente foca, rola umas paradas no cérebro. Primeiro a gente costuma fazer isso no centro do campo visual. E os dois olhos geralmente se alinham num movimento chamado movimento ocular conjugado em direção a ponto comum. A outra parada é que a lente do olho se move, então o cérebro não está mais ligado no mundo todo visual, mas está vendo um cone de imagens. Esse cone pequeno tem uma agudeza bem maior lá no centro, mas a resolução bem mais alta do que se a gente olhasse para tudo em volta. Pois bem, o foco do cérebro
está ancorado no sistema visual. Mais para frente eu vou falar para quem é cego e não tem visão como pode se concentrar. Mas assumindo que você tem visão, a parada é aprender a focar melhor visualmente se você quer turbinar o seu foco cognitivo ou mental, mesmo se você está fazendo uma tarefa física. Tem um bagulho muito da hora nos animais. Esses animais que têm olhos dos lados da cabeça, né? Tipo pombo, vaca, boi, galo, né? Eles ficam olhando todo o ambiente em volta. Eles não estão focados em nada, né? Pensa nos bichos, tipo pombo lá na praça, comendo migalhas, né? Ou as galinhas ali comendo milho. Eles ficam escaneando em volta, mas eles não estão concentrados em algo específico. Pensa num passarinho. A cabeça dele está ali, a uns 30 centímetros, a uns 15 centímetros do chão, e os olhos dele estão dos lados da cabeça. E mesmo assim ele tem um bico pequeno. Pega rapidinho, as sementes estão no chão com uma precisão absurda. Agora tenta a gente ou você fazer isso aí na sua casa, né? Vesgo, olhando para os cantos da casa, tentar pegar algo, né? Que seja com a mão no chão. Na maioria das vezes vai errar tudo, tipo 98% das vezes vai errar, não vai conseguir pegar, né? E os pássaros fazem isso de boa, sem bater o bico no chão e sem se machucar, com a precisão de um movimento incrível. Como que eles fazem isso? Como que eles criam esse foco, né? De consciência do que está na frente deles. Acontece que quando eles baixam a cabeça, os olhos deles dão uma movida rápida para dentro, né? Fazendo aquele movimento ocular conjugado do foco que também a gente tem. Agora os olhos deles não se mexem mais, ficam presos. E assim como os nossos, quando olhamos para dentro em direção ao visual específico, o nosso mundo visual diminui, né? Aumentando a nossa acuidade visual, e a gente ativa os neurônios no tronco cerebral e soltam também norepinefrina, né? E também epinefrina e acetilcolina. A norepinefrina é mais ou menos igual à epinefrina, né? Causa esse estado de atenção, estado de alerta. Em outras palavras, quando os olhos estão relaxados na nossa cabeça, quando a gente só está olhando para o mundo visual todo, mexendo a cabeça, olhando para lá, para cá, se movendo pelo espaço, a gente deixa nosso cérebro relaxado. Mas quando os olhos dão uma mexida para dentro e focam em algo específico, o nosso mundo visual diminui, dá um foco no centro, e isso causa no cérebro uma liberação de acetilcolina e epinefrina nos lugares certos, gerando plasticidade e estado de atenção. Então, o que isso quer dizer? Se você está sofrendo para focar, seja para ler, ou ouvir algo, quer estudar, ou fazer um trabalho, o que você precisa fazer antes é treinar seu sistema visual. Funciona melhor se você treinar seu sistema visual. Você pode fazer assim. Você deve ter uma distância exata do que você vai fazer, seja ler ou trabalhar. E aí você fica treinando seu sistema visual na distância exata da parada que você quer fazer, para dar um boost na plasticidade do seu cérebro. Imagina que eu estou tentando me concentrar em algo de ciência, estou lendo um artigo e está difícil, não está entrando na minha cabeça. Eu posso achar que só estou olhando para o papel ou para a tela do computador, mas na real meus olhos estão se mexendo um pouco ainda, né? Já tem estudos que mostram que nossos olhos estão pegando informações de várias formas de todo o nosso ambiente visual. E agora eu já tomei meu café, estou hidratado, descansei, dormi bem e ainda tenho essa dificuldade de concentrar. Então o que eu posso fazer é passar de 60 segundos a 2 minutos focando a minha atenção visual, seja aqui na tela do meu computador, onde fica aqui a minha webcam, bem nessa bolinha pequenininha, né? Somente nisso, focando nisso, para esse ponto específico. Isso não vai aumentar só apenas a nitidez da minha visão nessa área, mas também vai dar um boost no meu cérebro, um boost nas atividades de várias outras áreas do meu cérebro que estão ligadas a coletar informações, né? A entrar em estado de alerta. Resumindo, se quiser mandar bem na concentração, pratique o foco visual. Agora, se você usa óculos ou tem lente de contato, pratique também o foco visual. E use isso. Claro que você não gostaria de ter que causar uma óculos ou lente. Mas não dá para ficar com a visão embaçada. E quanto mais nítida a sua visão, quanto mais você conseguir manter o olhar firme, mais ligado o seu cérebro vai ficar. Muitas vezes eu estou fazendo algo, né? Estou trabalhando e já levei alguns puxões de orelha das pessoas por não piscar muito, tá com o olho vidrado, mas na real, isso é prática. Quanto mais a gente piscar, né? E geralmente a gente pisca quando está rolando aquele cansaço, algo está chato, entediante. Não sei se você já percebeu isso. Você vai até dizer, né? Faz sentido. À medida que a fadiga bate no nosso cérebro, os neurônios no tronco cerebral
responsáveis por manter a atenção, e as pálpebras dos nossos olhos começam a dar um tilt, elas começam a querer fechar, as pálpebras vão fechando, e é por isso que fica complicado. A gente mal consegue manter os olhos abertos, tipo, e já ficando cansado e vai naquela vibe de cansaço. Então, eu tô na mesma vibe que você tá sentindo agora, eu quero focar. Mas presumindo que você tá ligado e esperto, quando você tá bem esperto e os olhos estão abertos, e aí vai chegando cansaço, as suas pálpebras vão querer cair, vão querer fechar. Piscar de olhos mexe com a nossa percepção de tempo e espaço. E piscar é necessário para dar uma lubrificada nos nossos olhos. As pessoas piscam porque os olhos podem ficar mais secos. Mas se tu conseguir manter o foco, sem piscar muito e concentrar no olhar num ponto específico, né? Será meio cabuloso no início, mas quanto mais você conseguir focar sem piscar muito, mais tu consegue manter um tipo desse qual e visual, desse túnel de foco mental e visual. Agora, se você está se perguntando sobre aquele dados que eu falei sobre ensinar como se concentrar para quem é cego, ó, olha só, se você observar, quem está aprendendo algo auditivamente, está lá, um audiobook, ou está estudando música, e essas pessoas têm visão, muitas vezes elas fecham os olhos, né? Isso não é tola. Se alguém está conversando com você, por favor, não pede para essa pessoa olhar nos seus olhos enquanto ela está tentando ver você. Que isso vai ser o jeito mais errado de pedir para essa pessoa te ouvir, né? Se você disser, agora me ouça e olhe nos meus olhos, o sistema visual dela vai dominar. E ela vai ficar olhando para sua boca mexendo e ela vai começar só a focar nos pensamentos dela. Então, fechar os olhos é um dos melhores jeitos de criar um cone de alta tensão auditiva. Quase igual como se fosse na visão, né? Porque ele começa a focar na audição. E é o que o pessoal com pouca visão ou sem visão faz. Eles têm um talento monstro para focar a atenção através da audição. Aliás, alguém sabe quais são os dois bichos com a audição mais afiada do mundo? Tipo, a audição absurda é muito melhor do que a nossa. Chuta aí. Não é cachorro. Bom, elefante. Que nem é surpresa, né? Com aquelas orelhas gigantes. E o outro é a mariposa. O que provavelmente vai te deixar de cara, né? Eu nem sabia que as mariposas conseguiam ouvir. Mas agora faz sentido, né? Porque o delas voarem quando a gente tenta pegar elas ou quando a gente vai expulsar elas de casa. E elas saem voando e às vezes voam até pra cima da gente. Então, se você não tem visão, aprenda a se concentrar através de audição. Ou se você tem visão, você também pode fazer isso. Se você lembrar, aprende a se concentrar através dos seus dedos, através do tato. Se você olhar para pianistas, né? Bons músicos. Tipo o Vinho inteiro aí, Lord Academy Music, não sei se você já viu o vídeo dele, muitas vezes ele vira a cabeça de lado, né? Que ele gosta de ver aqueles vídeos de tocar assim, sem olhar. Né? Mas vamos pegar outro músico. Pensa num músico top, tipo como o Stevie Wonder. Ele é cego. E ele não precisa olhar para nada, né? Ele fica com a cabeça como se ele estivesse olhando para o horizonte. Mas muitas vezes, se você reparar, ele inclina na orelha, ao lado da cabeça, para as teclas do piano, né? Para dar essa concentração. Como eu já falei antes, o pessoal sem visão tem uma afinação muito melhor. Então a gente tem esses cones de atenção para dedicar, e para a maioria das pessoas, a visão é o principal jeito de aumentar a concentração e foco. E também é o principal jeito de treinar essa habilidade de focar. Então, se você quiser turbinar a sua capacidade de concentrar, primeiro você precisa treinar o seu foco visual, o seu sistema visual. E depois de dar esse gás com epinefrina e deixar seu cérebro nesse estado de vigilância, e soltar acetilcolina para você concentrar sua atenção, a questão agora é por quanto tempo você vai estar nesse estado de foco, de flow. Eu te recomendo ser de 90 minutos, seja de trabalho, de leitura, estudo, né? Pesquisa aí depois, seja no Google Club Psico Ultradiano. Uma sessão normal deve durar entre 90 minutos. E, com certeza, vai ter uns 5 a 10 minutos de aquecimento dessa atividade no começo. Então, acho que todo mundo devia se permitir não estar completamente ligado no começo dessa sessão de 90 minutos, né? Seja por 5 a 10 minutos, mas no meio, mais ou menos ali, 40, uma hora, você já deve estar firme na atenção, no foco da tarefa. Para mim, isso quer dizer que você precisa dar um chega para lá nas distrações, cortar o Wi-Fi, cortar celular, o celular em outro canto. Por exemplo, se eu percebo que eu estou indo pegar o celular no automático, levo o celular para outro lugar e tranco fora do quarto, fora do ambiente que eu estou ali concentrado. E se você pegar ele mesmo assim, você precisa se punir, né? Até colocar num lugar assim, bem longe, sabe?
o celular no telhado da sua casa durante todas as horas que você estiver concentrado naquela atividade, né? Pode parecer meio radical, mas você sabe que a nossa cabeça inventa um monte de desculpa para a gente estar conectado, para estar ali procrastinando. E te encoraja a experimentar, o que é ficar completamente imerso numa atividade, onde tu sente aquela agonia de perder a atenção do que o que você está fazendo, né? Mas concluir aquilo ali até o final. Não sei se você já sentiu isso. Ele está fazendo algo, está concentrado. E às vezes, alguém te chama para fazer algo e te dá até uma agonia de perder a atenção daquilo que você está fazendo. Então, a atenção é treinável e é crucial para criar uma situação que qualquer coisa que você estiver fazendo vai modificar o teu cérebro de uma maneira que você não vai precisar gastar mais tanta atenção nisso no futuro. Essa é a essência da neuroplasticidade. As coisas com o tempo ficam automáticas, tipo a língua que tu está aprendendo a falar, o movimento motor do nosso corpo, a habilidade cognitiva, capacidade de controlar ou liberar uma resposta emocional, dependendo dos teus objetivos e do que faz sentido para ti. De novo, vou repetir. Tenta fazer algo dentro desse ciclo de 90 minutos e não espera estar 100% focado o tempo todo. O começo e o final vão ser meio instáveis, fora de foco, né? E como saber quando você está iniciando de novo esse ciclo de 90 minutos? Bom, você vai usando o cronômetro do seu celular ou de algum relógio, se tiver em casa, né? Como no Pomodoro. Também é uma ótima técnica, né? Pomodoro. Não sei se você já viu, pesquisar aí. Mas nosso cérebro, o ciclo ultradiano, nosso cérebro também funciona dentro desse ciclo de 90 minutos, tá? Geralmente, quando você acorda, já começa a se iniciar o primeiro ciclo de 90 minutos, tá? Mas não é uma ciência exata. Tu vai começar a pegar o jeito desse ciclo de 90 minutos conforme vai se jogando nessas práticas, né? De foco, de encarar e executar aquilo que você tem que fazer no dia a dia. E claro, tem um descanso profundo durante o dia também é ótimo, né? Se sentar com olhos fechados ou com olhos abertos olhando para o nada numa cadeira, ou só deixando os pensamentos fluírem e depois voltar a aprender, né? Acelera muito a taxa de neuroplasticidade do cérebro. Esse ciclo de aprendizado já está comprovado pelo cientista, né? Como te disse, chama ciclo ultradiano. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Obrigado por assistir esse vídeo do Altamente Eficaz. Se você quiser mais ferramentas para saúde mental, performance, produtividade e foco, se inscreve aí no canal que eu vou estar fazendo mais vídeos. Obrigado, valeu e até a próxima.